Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor para você. Está ouvindo agora este áudio. Irei ler aqui em João 5. Irei ler em João 5. A cura do paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subindo a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia um certo tempo ao tanque, agitava a água, o primeiro que descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, disse: Você quer ficar sã? Ou você quer ficar sã? E o enfermo respondeu a Jesus: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me empurre no tanque. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim, ou toma a minha vez. Jesus disse: Levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou sã, e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. E perguntou, pois, que o homem que disser: Toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia, porque Jesus havia se retirado. Em razão daquele lugar havia grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus tinha curado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que a história, diz que Jesus ele estava em um determinado lugar. E ali ele sai daquele lugar e desce a um tanque chamado em hebreu em Betesda. Esse tanque era um lugar de separação entre as pessoas enfermas da sociedade. Esse tanque é onde se colocava pessoas ressecadas, pessoas cegas, pessoas que estavam ali com alguma deficiência, porque a sociedade rejeitava pessoas deficientes. E ali essas pessoas deficientes eram afastadas da sua sociedade. Essas pessoas elas não eram mais aceitas dentro da sua casa, dentro da sua família, porque eles eram tidos como amaldiçoados. E ali eles separaram um lugar para colocar essas pessoas. Então era neste tanque, chamado em hebreu Betesda. Ali havia muitos mancos, cegos, ressecados, pessoas todas deficientes. Era um lugar de dor, era um lugar de tristeza, onde eles contavam suas histórias, que sua família o deixou, que a enfermidade o visitou e eles não podem mais conviver em sociedade. Aquele lugar era um lugar triste, era um lugar de desprezo. Mas diz que havia uma certa indagação. Muitos diziam que a um período do ano vinha um anjo do céu e esse anjo ele ia neste tanque e balançava as águas, sacudia as águas, se movimentava através da mão desse anjo. E essas pessoas elas esperavam de ano em ano esse movimento. Era de ano em ano. Imagina o sofrimento de tantas pessoas esperando apenas de ano em ano uma cura que era uma cura incerta, porque só era curado aquele que pulasse primeiro no tanque. Então era de ano em ano uma pessoa era curada. Imagina a dor dessas pessoas que estavam ali e viam pessoas sendo curadas, pessoas se retirando do tanque, voltando à sociedade, enquanto eles permaneciam na mesma situação. E diz que havia este homem tinha 38 anos na mesma situação, 38 anos já acostumado com a dor,
com a saudade, com as enfermidades que o Senhor tinha permitido acontecer na vida dele. A Bíblia não diz qual o motivo daquele homem, né, nascer com essa enfermidade, desse homem permanecer nesse tanque 38 anos. Nós não sabemos se a idade dele ao certo era 38, mas a Bíblia diz que há 38 anos ele estava no mesmo lugar, na mesma situação. E eu creio que a doença não era mais a mesma, porque você está longe da sociedade, sem cuidados, num lugar onde só está enfermo, consequentemente, ele obteve mais enfermidade, mais tristeza, mais, né, dificuldades sobre a vossa vida. E ali o Senhor chegou e conversou com ele. A Bíblia diz e relata e afirma que havia muitas pessoas enfermas, mas o Senhor quis ter um encontro com aquele homem. O que eu acho interessante é que o Senhor, ele escolhe pessoas assim. O Senhor disse que ele veio salvar, mas nem todos querem a salvação. Mas ele escolhe pessoas para viver algo mais especial, mais sobrenatural, além. Porque aquelas pessoas, eles esperavam um anjo, esse homem esperava um anjo. Mas quem desceu foi o próprio Jesus, o dono do anjo, o dono do céu. Aleluia. Nós sabemos que ele é faz parte da Trindade Santa que se forma em um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele encontra com esse homem, ele pergunta, por ver a situação daquele homem, por ver a tristeza, a dor daquele homem, ele pergunta, você quer vindicação? Gente, seja sincero. Imagina a situação daquele homem. Ele está ali todo ano no mesmo lugar, na mesma enfermidade, alcançando mais enfermidade, porque ele estava ali com pessoas enfermas como ele. Ele tinha alcançado mais enfermidade. E o Senhor pergunta para ele, você quer vindicação? Essa é uma pergunta meio hilária, né? Se eu estou mancando, consequentemente eu preciso de ir ao médico. Então essa pergunta é uma pergunta que o Senhor fez, mas para que ele se tocasse o que ele realmente queria. E ali ele disse, olha, todas as vezes que eu estou pertinho do tanque, perto da minha vitória, perto para pular no tanque, entra um na minha frente. Ou se entra nenhum, ninguém me ajuda. Porque, irmãos, ali havia uma competição. Ali é que chegasse primeiro seria curado. Você acha que a pessoa que estava enferma ia levar ele jogar no tanque? Sendo que essa pessoa mesmo precisava de um milagre? Porque todos que estavam no tanque estavam enfermos. Cada um tem a sua dificuldade, sua enfermidade. Ah, irmão, que o Senhor quer falar conosco, irmãos, nós somos imperfeitos. Cada um de nós temos uma imperfeição que precisamos ser sanada, curada pelo Senhor. Cada um de nós estamos nesse tanque esperando, muitas vezes, do homem mover a água, do anjo mover a água, mas é o Senhor que quer se revelar para nós neste tanque. É o Senhor que quer falar com nós e perguntar se nós queremos ser curados. Porque às vezes nós vamos para o culto e espera o Deus usar o pregador. Às vezes nós vamos para uma oração e espera Deus usar o vaso. Mas o Senhor fala nesta manhã, será que você está esperando na pessoa certa? Será se você está depositando a sua fé no que é certo? Você tem que depositar a sua fé no Senhor. Nós temos que acreditar nos profetas, sim. Mas nós temos que buscar a presença. É a presença. É a presença. E a presença do Senhor estava ali naquele lugar. É certo que o homem não sabia que ali era Jesus. Jesus não disse que ele era Jesus. Mas Jesus perguntou, tu quer vindicação? Ele colocou a dificuldade. Ele narrou a sua história em pouco tempo. Ele narrou como era a vida dele e ele disse ao Senhor, né? Eu creio que o Senhor se moveu de compaixão. Porque ele contou a história dele. Ele contou que ele sozinho não ia conseguir, que ele esperava a ajuda de alguém. E essa ajuda nunca chegava porque muitos que estavam ali não queriam a cura também. Todos que estavam no tanque precisavam de uma cura. Então ninguém ia pegar ele e jogar, né? Mas o certo era que alguém o ajudasse. Mas nós só vemos a nossa dor. Nós só achamos que só a nossa dor que é grande. Nós achamos que a dor do irmão é menor do que a nossa. E muitas vezes nós esperamos o movimento e pula dentro e esquece de ajudar aquele que está ali muito tempo e não consegue se locomover. Esse homem era um paralítico. Quando é um paralítico é porque não tem movimento nas pernas, não tem força para andar. E nós às vezes tem as pernas para andar, tem força para ir para casa do Senhor. E tem pessoas que não têm, precisam da nossa ajuda. Aleluia. Talvez nós estejamos cegos espiritualmente.
Nós não estamos visualizando aquilo que Deus tem para nós, com as visões espirituais, com a visão do céu. Talvez a gente ainda está com a visão do velho homem. O Senhor diz que nós somos nova criatura. Nós temos que viver o sobrenatural. Além das paredes, nós temos que ver uma porta. E diz, irmãos, que aquele homem ele precisava de uma ajuda, mas todos pensavam em si mesmo. Muitas vezes a gente só quer a nossa cura e esquece que tem mais pessoas na mesma situação que nós que precisa. Tá ali há mais tempo e nós chegou hoje, nós quer a resposta hoje. Tem pessoas que tá há 38 anos como esse homem. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós somos orgulhosos e só pensamos na nossa cura. Esse homem tinha 38 anos. Por certo, pessoas que chegaram ali foram curadas logo de primeira, porque tinha força nas pernas de chegar e pular no tanque. Esse homem não tinha força, ele estava paralítico, estava na inércia, estava paralisado. Quando se está paralisado, não se movimenta, não tem força de prosseguir. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e esse caminho nós temos que andar, nós temos que dar passos e sair da inércia. Nós temos que ter ação de querer andar para frente e não para trás. E esse homem ele estava ali impossibilitado. E não tinha ninguém o que ajudasse. Ele contou para Jesus: ah, Senhor, todas as vezes que eu estou perto da minha vitória, que eu estou perto de pular no tanque, entra um na minha frente que tem mais força, que tem mais saúde para ir. Eu sou paralítico. E ali o Senhor disse: vai, toma o teu leite e anda. E aquele homem tomou posse da palavra. Eu acho lindo porque ele conta a sua dor para o Senhor, ele conta a sua dificuldade. E quando o Senhor ele profere a palavra, ele não diz que é Jesus, ele apenas tomou posse. Então, irmão, não preciso dizer quem eu sou na presença de Deus para você tomar posse dessa palavra, não. Eu não preciso dizer que eu sou profeta, que eu sou missionária, nada disso. Se você vê que a palavra vem do céu, tome posse, saia da inércia. Ande. Aquele homem estava paralítico há 38 anos na mesma situação, no mesmo lugar, sofrendo mais e mais doença, porque a consequência de uma doença e nós se paralisar nela é que ocasione várias doenças. E ali ele estava na inércia, parado, sem andar para frente nem para trás. Ele estava ali já desacreditado, mas porque para Deus não existe impossível. O Senhor chegou naquele dia e o Senhor viu o sofrimento daquele homem durante esses 38 anos. Havia muitas pessoas, mas o Senhor escolheu ele para curar. O Senhor escolheu ele para ter um diálogo com ele. O Senhor dialogou com ele. O Senhor não disse: eu sou Jesus o Nazareno. Não, o Senhor silenciou. E quantas vezes nós dizemos: eu sou profeta, eu sou isso. E nós fala para as pessoas para que as pessoas creiam, mas não precisa disso. Se a gente for visitar alguém que está enfermo, que alguém está parado na vida espiritual, aleijado, manco, cego, ressecado, se nós falar a palavra e mandar a pessoa andar, ela tem que ter fé. Não precisa nós ser pastor, missionário, nada disso não, nós dizer quem somos. Se a pessoa crê, a pessoa toma posse e se levanta. Porque quando Jesus apareceu para os seus discípulos lá no mar de Tiberiade, quando Pedro diz: eu vou pescar, e aí os outros discípulos disseram: eu vou também, nós iremos. E eles ali pescam a noite toda e nada eles conseguem. O Senhor aparece e eles não conhecem que era Jesus. O Senhor pergunta: vocês têm pão para me dar? Ele disse: não temos nada. E nós ficamos aqui a noite toda e não pescamos nenhum peixe, nenhuma piaba. Não temos nada, nada, absolutamente nada. E o Senhor disse: olha, lança a rede do lado direito do mar. E ali, irmãos, o Senhor não disse que era Jesus. Eles apenas tomaram posse. Ele disse: olha, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele não disse: olha, Jesus. Não, o Senhor não tinha dito que era ele. E nós sabemos que as pessoas daquele lugar são tudo parecidas. Se você ler dentro da Bíblia, você vai ver que eles não conheceram que era Jesus, mas a palavra eles tomaram posse. Então nós não precisamos conhecer quem é quem para nós tomar posse da palavra. Ali aquele homem tomou posse da palavra mesmo sem saber quem era que estava falando com ele. Ai, irmão, me mostre dentro da palavra, eu lhe mostro. Quando Jesus manda ele se levantar, ele se levanta, toma o leite e começa a andar diante da cidade. Talvez naquele homem, há momentos atrás, anterior à conversa de Jesus, ele pensou: nunca vou voltar em sociedade, nunca vou viver em sociedade, vou viver aqui, vou morrer aqui.
Era o pensamento dele, eu creio. Mas quando Jesus apareceu, ele disse: agora eu vou andar na cidade. Agora eu vou passear na cidade. Eu vou ver como a cidade está. Eu vou no templo adorar. E Canturia passou. E quando era naquele tempo, nós sabemos que quando alguém era curado, tinha que ir até os sacerdotes para que eles vissem a cura e ali, né, fizesse tudo o que tinha que fazer. Aleluia. Aquele homem começa a andar e os judeus começam a murmurar: oxe, ele está andando. Oxe, hoje é sábado. Quem curou esse homem? E ele fez, e as pessoas começaram a indagar, a perguntar àquele homem. Ele disse: olha, eu não sei. Não sei quem me curou. Porque a Bíblia diz que o Senhor mandou que ele se levantasse, o Senhor logo se retirou. Porque dentro daquele tanque tinha muita gente. Então era uma multidão, o Senhor se retirou para não causar alvoroço. Olha como é Jesus. E tem gente que quer ser famoso, tem gente que quer causar alvoroço. E o mestre, o dono do céu, o soberano, curou aquele homem e saiu porque tinha uma multidão de gente e ele não queria alvoroço. Misericórdia. Tu tá entendendo? E muitas vezes a gente quer alvoroço. Nosso eu quer o alvoroço. A gente quer ser prestigiado por pessoas. Ali, irmãos, o povo ia sufocar Jesus pedindo um milagre. Porque naquele tempo não só via aquele homem, não. Tinha muitas ali, uma multidão de pessoas, e o Senhor se retirou quando falou com aquele homem, porque a multidão era grande. Mas o Senhor queria ter um encontro com a vida daquele homem. E eu creio, através da vida dele, pessoas também foram curadas. Porque a Bíblia diz que a Bíblia relata tantas histórias de pessoas que foram curadas e anunciaram Jesus. E o nome do Senhor foi glorificado e as pessoas tomaram conhecimento de quem era Jesus. Amém? E ali aquele homem começou a andar e esses homens interrogaram ele, perguntando quem o curou, e ele não sabia porque Jesus tinha se retirado. Então, irmão, muitas vezes a gente é usado por Deus, muitas vezes Deus permite que falamos com pessoas e nós ainda ficamos no lugar para conversar com a pessoa, para ter uma intimidade, para ser honrado por aquela pessoa, para trocar um zap, para aquela pessoa conversar com nós, sendo que o rolo só foi naquele momento. E aí a gente pensa que o rolo vai se estender, não vai não, porque muitas vezes o Senhor não é a glória dele. Até Jesus se retirou, porque ali tinha uma multidão. Então, irmão, tem a sabedoria de Deus, eu estou recebendo agora de Deus. E o Senhor está falando comigo também. Que a gente entrega o recado e sai, não tem precisão de nós estar contando história. Não tem precisão da gente estar ganhando fama que não é para nós. Então o próprio Jesus, ele se retirou. Aleluia. E disse que... Aleluia. Ele disse: mas é sábado, não pode curar no sábado. Aí ele disse: quem me curou, ele mesmo que disse. Toma o teu leite e anda. Ele começou a andar na cidade, irmão. Ele tomou posse da palavra e começou a andar. Ele outrora era um paralítico, não saía daquele lugar, mas quando ele encontrou com Jesus, ele andou. Jesus é o caminho, irmão. Se é o caminho, tem que andar por ele. Se é o caminho, tem que andar, não pode ficar parado. Talvez você é crente, você é vaso, mas está parado, está na inércia. O Senhor te manda, levante e anda. Levante e testifica os milagres que o Senhor tem feito na tua vida. Porque grandes coisas fez o Senhor por ti. Por isso que você está vivo, está alegre, está feliz. O Senhor está mandando você andar. Andar é para as pessoas verem. Ali é fulana, ali é ciclana. Como é que pode? Você disse: foi Jesus que mandou levar a cama e andar. A cama, irmão, era aquilo que simbolizava o sofrimento anterior dele. Era para testificar que o milagre foi realizado da paz do Senhor. Ele tinha que carregar aquela cama para ele saber de onde ele saiu. Para ele não esquecer da história dele durante 38 anos sofrendo. Colocando a esperança em um anjo, depositando a sua fé em um anjo que só vinha uma vez, só curava uma pessoa no mover das águas. Oh, Jesus maravilhoso. Irmão, não sei como é que tu tá nesta manhã, mas sai da inércia. Não fique paralisado. No mesmo lugar, na mesma situação, o Senhor quer te curar. Nós vivemos um evangelho hoje que falta crer. As pessoas só veem as possibilidades do médico, a possibilidade do lugar, da economia do lugar, mas o Senhor quer que nós vivamos o sobrenatural.
Nós, o Senhor quer que nós viva com os olhos da fé. Mesmo que nós não esteja vendo, nós crê que virá nas nossas mãos, que possuiremos, que viveremos. Aleluia. Eu não sei nem com quem eu tô falando, porque tem 3 pessoas aqui. Se você tá aqui, meu irmão, porque Deus tá falando com você. Tem muita gente que tá precisando, mas o Senhor tá falando com você nesta manhã. Se levanta e toma o teu leite, não importa com as interrogações de A e de B que vão te interrogar. A verdade é essa, eles vão interrogar. E ali, irmão, o homem respondeu, né? Passou uma horinha, ele entrou no templo. O templo é lugar de adoração, o templo. E tem gente dizendo que vai ficar em casa, que é crente dentro de casa. É não, meu irmão, não é não. Tu tem que ir no templo testificar que tu foi curado. Tu tem que ir no templo adorar, porque tu foi curado, que o Senhor te visitou. Ai, irmão, mas o Senhor não visitou, não foi do templo, não. O Senhor visita aí na tua casa, é no teu tanque. O Senhor visita tu aí na tua dificuldade. E tu vai para a igreja adorar e agradecer pelos feitos do Senhor. É dentro da tua casa que Deus está te visitando nesta manhã. É dentro da tua casa que Deus está falando. Tu só vai testificar no templo, glorificar no templo, exaltar no templo. E diz que Jesus, quando o homem foi no templo, Jesus estava lá. Ele disse, olha, tu tá são, né? Tu tá curado, agora tu vai. Vai em paz. Mas não peca mais não, viu? O Senhor, Ele te fala nesta manhã. Você já tá curado, minha irmã. Você já tá curado mesmo. Mas não volta a fazer as práticas antigas, não. Não volta na inércia, não. Não volta na enfermidade espiritual, não. Não forma a ser um parasita, não. O Senhor quer tu andando, prosseguindo, avançando, possuindo, recebendo, abençoando. O Senhor diz, olha, tu tá são, tu tá curado, agora tu não volta, não. Não volta à vida anterior, não. Para que não te suceda coisa pior. É o Senhor que tá dizendo, viu? Aconteceu coisa na sua vida? Aconteceu. Foi o Senhor que permitiu. Então o Senhor tá dizendo para você não pecar mais. Para eu, Raquel, não pecar mais. E o que eu acho interessante é que ele encontra novamente com o Senhor no templo. Então, irmãos, o Senhor se encontra na nossa casa, no nosso quarto conosco, no nosso íntimo. Mas quando nós chegamos no templo, Ele se encontra com nós para relembrar que nós estamos curados. Ele nos cura dentro de casa e Ele nos lembra na igreja para nós ser gratos. Ele nos cura dentro do nosso tanque. E Ele chega lá na igreja e diz, olha, tu foi curado, tu não peca mais não, viu? É onde nós somos convencidos pelo nosso pecado. É o Espírito Santo de Deus que demonstra que nós não devemos mais praticar as coisas antigas. É o Espírito Santo de Deus que nos convence. E ali, irmãos, aquele homem foi em paz. Aleluia, a vida daquele homem foi totalmente transformada. Eu queria muito que essa palavra, ela agisse como neste dia que Jesus encontrou com este homem. Mas hoje a gente vê muita falta de fé. As pessoas acreditam que a palavra é uma forma aleatória de falar, que é costume. Mas não, é o que o Senhor marcou o encontro comigo e com você nesta manhã. Eu nem tinha marcado essa palavra. Eu estava ali, aqui na casa dos meus pais, e eu estava sentado e eu disse, eu vou gravar uma palavra. E veio o tanque de Betesda. Era para mim ter gravado na live anterior essa palavra. E no meu pensamento, mas no pensamento do Senhor era para hoje. Então você que está ouvindo, que eu não sei quem é, o Senhor está falando com você, minha irmã, meu irmão. Viu? O Senhor marcou um encontro com você nesta manhã, nesta tarde, nessa noite. Eu não sei que hora que você vai ouvir. Viu? Saia da inércia. Pare de estar esperando pessoas para lhe ajudar, porque as pessoas só querem a cura própria. As pessoas só pensam no eu, nas suas dificuldades, nas suas dores, e acham que o irmão não está passando por nada comparado à vida dele. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele encontra contigo, porque Ele tem compaixão. Ele sabe da tua dor, Ele sabe os anos de sofrimento que tu tem passado. Ele manda que você se levante. Toma posse dessa palavra. Não acredite que foi porque Raquel quis. Não. Acredite que é o Senhor que está falando com você. Se você não compreendeu como deveria compreender. Ao terminar essa live, dobre seus joelhos no seu quarto, ore. Eu peço que orem para que o Senhor venha se revelar ainda mais. Fala com Deus, diga, Senhor, eu estava aqui no Face. A irmã Raquel gravou uma live, eu estava ali ouvindo, Senhor.
E aquela palavra foi assim, assim, assim. O Senhor está falando o quê? Qual a deformidade, qual a deficiência que eu estou nessa manhã? Me mostra, Senhor. Me mostra, Espírito Santo, onde eu estou aleijado, onde eu estou cega. Onde é a minha enfermidade para que o Senhor venha me curar, para que eu venha tomar vida, para que eu venha andar, prosseguir. Tira-me dessa inércia, Senhor, me dá força para prosseguir, avançar, conquistar. Ore sinceramente ao Senhor. Pergunte para Ele por que você ouviu essa palavra. Em que área da sua vida que Ele está falando. Creia tão somente e tu verás a glória de Deus. Vamos crer mais na palavra, irmão. Vamos crer mais, porque profecia muitas vezes é a emoção da carne, é a emoção do homem. Nem todas as vezes é Deus que está falando. Nem todas as vezes é Deus que está mandando. O Senhor diz que muitos vão ter que prestar conta diante de Deus, que está dizendo que o Senhor está mandando dizer, o Senhor não está mandando dizer nada. Você vê que eu não estou dizendo aqui que Deus está mandando dizer nada, eu estou falando pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra eu digo nesta manhã, se levante, saia dessa inércia, dessa paralisação, Senhor, quer que você ande, que você possua as bênçãos que Ele tem preparado para a sua vida. Acredite que não é em vão essa live. Tire esse pensamento. Você é uma nova criatura. O homem carnal diz que existem coincidências e acasos. Nós que estamos em Cristo sabemos que existe encontro da parte de Deus, que existem experiências da parte de Deus, que existe a vontade de Deus. Então a vontade do Senhor foi que você ouvisse essa live, que eu ouvisse, que eu fosse edificado, e eu vou receber de Deus. Eu creio que eu vou possuir aquilo que o Senhor tem para mim, que eu vou sair de estar esperando a mão de pessoas que não podem me ajudar, que também estão feridas. A gente diz, oh meu Deus, por que a irmã não vem na minha casa? Oh irmão, meu Deus, por que a irmã não vem fazer uma campanha por mim? Por que a irmã não ora por mim? Porque talvez a irmã esteja também com a deficiência. Às vezes a gente olha só a nossa deficiência, mas vaso também tem deficiência. Vaso também tem imperfeição e vaso também precisa de cura e está no tanque também, no mesmo tanque que você, esperando o Senhor curar, esperando o Senhor sarar. Então, irmão, muitas vezes a gente olha assim e diz, ali é um vaso, mas o vaso também é amassado, é quebrado. O vaso também passa por dores, dificuldades. O vaso também está no mesmo tanque que você, esperando a cura da parte do Senhor. Então, nesta manhã, receba essa palavra. Eu fui muito edificado. Eu sei que não é minha sabedoria, não, irmão. Só terminei o colegial. Mas eu creio que é o Senhor que está falando conosco. É o Espírito Santo que está nos falando, nos orientando e nos ensinando. Porque o caminho é extenso, a obra é grande. O Senhor tem obra nas nossas vidas. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Porque o Senhor é o nosso pastor, meus irmãos. Não vai faltar nada. Deus abençoe.